Sejam todos bem-vindos a mais uma aula, tá? Então a gente vai prosseguir, fazer as resoluções aí das nossas questões e daí vocês vão fazer, aproveitando essas aulas já para revisar para o Enem, tá? Nosso objetivo aqui das aulas é fazer o que? As revisões para o Enem. E a partir disso você vai conseguir tirar as conclusões e perceber onde está as suas maiores dificuldades. Por exemplo, se você não conseguiu fazer a primeira questão, então você pode estar com dificuldade em geometria espacial. Só nessa questão aqui ele trabalhou o volume da esfera, então você tinha que lembrar da forma do volume da esfera. Coincidentemente ele já deu na questão, beleza, show de bola. Pode ser que ele não coloque lá na prova do Enem a forma do volume da esfera. E aqui ele colocou um cone, você tinha que lembrar o volume do cone. Coincidentemente nessa questão ele colocou o quê? Colocou a fórmula do cone, tá certo? Então assim ficou muito melhor. Então vamos lá. Acompanhe a questão 1, página 28, matemática 2. Vamos lá, diz o seguinte, ó. Em um casamento, os donos da festa serviam champanhe aos seus convidados, em taça com formato de um hemisfério, figura 1, porém, um acidente na cozinha culminou na quebra de grande parte desses recipientes. Para substituir as taças quebradas, utilizou-se um outro tipo com formato de cone, figura 2. No entanto, os noivos solicitaram que o volume de champanhe nesses dois tipos de taça fosse igual a... Então vamos lá, olha o que ele está pedindo. Sabendo que a taça com formato de hemisfério é servida completamente cheia, então a taça com formato de hemisfério é completamente cheia, a altura do volume de champanhe que deve ser colocado na outra taça, ou seja, no volume, aqui na taça de cone, em centímetros, é de quanto? Então a gente quer saber a altura. Turma, olha que legal. Ele vai pegar o seguinte, ó. Ele vai pegar essa quantidade de champanhe que tem aqui, ó. Tá certo? Tá completamente cheio, ele falou. E ele vai derramar aqui, ó, nessa outra taçazinha aqui. Só que aí, ó, quando ele derramar, aí eu vou até colocar aqui, ó, para ficar mais direitinho. Ele vai ficar uma certa altura aqui, que eu não sei, ó. Tá certo? Uma certa altura aqui, H, que eu não sei qual é esta altura, tá certo? Então, vamos lá. O que eu tenho que saber? Vocês vão fazer o seguinte, ó. Para calcular essa altura aqui, vocês concordam comigo que o volume que está aqui, ó, vai ser igual ao volume que está aqui? Beleza. Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou igualar os dois volumes. Sempre é assim, turma, ó. Grava essa situação, memorize. Se ele pega um volume, tá certo? Um volume de uma figura 1 e derrama na figura 2, sempre a saída é comparar um volume pelo outro. Um com o outro. E já iguala, tá certo? Então, tu já iguala esse volume desse sólido com o volume desse sólido aqui. Então, vamos lá. Qual é esse sólido aqui? Eu tenho uma semi-esfera. Cuidado. Ele vai te dar aqui na questão, ó. Ele te dá na questão o volume de quem? Da esfera, que é 4/3 de πr o quê? Ao cubo. Como é metade, ó, como é metade, eu vou dividir por 2. Aí eu vou cancelar aqui 4 com 2. Então o volume aqui, ó, o volume da semi-esfera vai ser metade, ó. Vai ficar 2πr ao cubo sobre o quê? Sobre 3. Esse volume aqui é exatamente o quê? O volume de uma semi-esfera. É o que eu quero, tá? Então, o volume que está aqui, ó, que eu vou calcular, é o volume da semi-esfera. Show de bola. Professor, esse daqui, ó, vamos revisar aqui, turma. O volume aqui é o volume do cone, ó. Vocês têm que saber esse sólido aqui de cor salteado. Volume do cone. A área da base vezes a altura dividido por 3. A diferença do cilindro para o cone é porque o cone é dividido por quanto? Por 3. Já o cilindro não é. O cilindro seria só o quê? Área da base vezes a altura. Show? Então vamos para a questão agora. Resolver ela. Já revisei volume de cilindro, grava. Já revisei volume do cone, grava. Coloca na sua parede. Se você não sabe, coloca lá na parede, onde tu possa ver todos os dias até memorizar, até o dia da prova, tá certo? Então vamos lá. Professor, o que foi que ele deu? Ele deu o raio
aqui o raio da semisfera. E ele me deu o raio do cone. Então os dois raios são iguais, então é show de bola. E ele diz mais, ó, e ele quer saber o valor dessa alturazinha. Então vamos fazer o quê? Professor, o volume da semisfera que está aqui vai ser igual ao volume que está no cone. Então o que eu vou fazer? Igualar as duas equações. Então a saída é essa, ó. Volume da semisfera é igual ao volume de quem? Do cone. Show? Qual é a formulazinha? 2πr ao cubo dividido por 3. Igual ao volume do cone. πr ao quadrado vezes h dividido por quanto? Por 3. Olha como fica legal. 3 com 3 vai embora. Π com π vai embora. Show de bola? Aí, ó. R2 com R3 fica só R1. Legal? Então, vou ter o quê? 2R é igual a H. Então, H é igual a quê? 2 vezes o raio. Só que o raio ele me deu, professor. O raio disse que vale quanto? 3. Aí ficou mole, né? Ó. H é igual a quanto? 2 vezes 3, 6 centímetros, tá? 6 centímetros já dá a resposta letra B. Letra B de bola. Quem marcou B de bola, acertou. Legal essa questão, né? Então vamos para a próxima questão. Segura aí. Vamos lá. Eu vou fazer as aulas bem diretas, tá, turma? Assim, tirando direto, sem cortar, assim, questão 1, questão 2, fica só uma aula só. E aí, se tu conseguiu pegar a questão 1, pode ir seguindo as aulas, botando numa velocidade mais rápida, tá? Ou então ir avançando, tá certo? Para tu ir pegando as resoluções direitinho, ok? Então, vamos lá. Vou para a questão 2. Vamos para a questão 2, vai dizer o seguinte. Então, vamos lá. Questão 2. Na questão 2 diz o seguinte, ó. Ela vai dizer o seguinte. Vem comigo. Bem legal essa questão. Foca aqui, tá? Não avança. Foca nessa questão. A gente vai revisar essa figura aqui, no caso o cone. A gente vai explorar bastante ela. Fica aí, segura. A superfície lateral de um cone circular reto corresponde a um setor circular, grifa, setor circular de 216 graus. Quando planificada, grifa, quando planificada, se a geratriz do cone, geratriz, grifa, geratriz mede 10, então a medida de sua altura em centímetros é igual a quanto? Então vem comigo, ó. Turma, eu vou ter aqui, ó, a figura de um cone. Na questão passada a gente já viu o cone, tá? Então vem aqui, ó. O cone ele é dessa formazinha aqui, ó. Ele é um chapeuzinho lá do aniversário, tá? Quando eu planifico ele, ó, planificação, planificado, olha como é que ele vai ficar. Quando ele está planificado, ele vai ficar dessa forma, ó. Ele vai abrir, tá certo? Quando vocês pegarem um cone, um chapeuzinho, e abrir ele, ó, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Ele vai ficar assim, ó. Ele fica um chapeuzinho assim, ó, aberto, tá? Ou então de lado, ó. Eu posso representar ele de lado assim, ó. Vai dar a mesma coisa. Tipo um leque, tá certo? Ele fica tipo um leque. Então, o cone, ó, ele planificado, ele fica assim. Onde aqui eu tenho um ângulo central, tá? Ok? Turma, vamos identificar aqui no cone as características, quem é quem, tá? Aqui, ó, aqui eu tenho altura. Aqui eu tenho a famosa geratriz. E aqui na base eu tenho o quê? O meu raio. Turma, concorda comigo, ó, que a minha geratriz aqui, ó, ela vai estar onde aqui, ó? Presta atenção aqui. Não confunde, vocês têm que diferenciar, ó, mentalizar, abrindo o cone, como é que ele fica, tá? Tem que estar bem legal na mente, isso aqui, presta atenção. Altura, raio, geratriz, ó. A geratriz, turma, quando você abrir ele, o cone aqui, abrir o cone, a geratriz vai estar na lateral. Então, a geratriz aqui, ó, é isso daqui, ok? Professor, e esse comprimento aqui, ó? Turma, esse comprimento aqui vai ser o comprimento da circunferência aqui, beleza? Se tu ligar, ó,
fizer aqui a circunferência aqui, ó, lembra da fórmula do comprimento da circunferência? Onde eu tenho uma circunferência de raio R, qual é a fórmula do comprimento da circunferência? 2πr. Então, por isso, ó, que aqui, ó, vai ser o comprimento da circunferência. Seria o quê? 2πr. Professor, não seria 2r só, não? Não, não é diâmetro, tá? É comprimento da circunferência. Por quê? Quando o cônio está fechado, ele fica um círculo, tá? Quando eu abrir ele, ele vai ficar o quê? Um arco. Vai formar um arco. Então, se tem arco, tem comprimento da circunferência. Aí tu vai lembrar o quê? Lá daquela formulazinha, ó. Qual é a formulazinha? Ló. Ló. O que é o ló? O ló é o L é o comprimento da circunferência, que é o 2πr, tá? Aqui, ó, aqui é o raio, no caso seria o raio. Observa que o raio aqui nessa situação está representado pelo G. Então, vocês vão memorizar somente essa formulazinha aqui, bem direta, ó. L é o comprimento do arco, que é 2πr. Não confunde com esse raio aqui, ó. O raio, nesse caso aqui, é a geratriz. Então, eu posso dizer o quê? Ó? Que o θ é igual a 2r sobre g. Grava só essa fórmula e acabou-se. Vai gravar só isso e pronto. Professor, quando ele está planificado, o ângulo é igual a quê? 2πr sobre g. Morreu. Comprimento da circunferência sobre g. Acabou-se. 2πr sobre g. As duas formas principais do cônio é o volume, área da base vezes a altura dividido por 3. E aqui, ó, se ele quiser aprofundar mais, aí ele cobra essa formulazinha aqui, como foi no caso desta questão, tá certo? Então, vamos lá resolver? Turma, na questão, ó, ele vai te dizer o seguinte, ele te dá, ó, vai lá no setor que eu falei assim, ó, setor circular de 216 graus. Então, turma, ó, a nossa figura vai estar planificada, ó. Ele diz que o nosso setor circular aqui vale quanto? Eu vou fazer ele maiorzão, né? Para ficar melhor. Vou planificar ele maior. Vai estar dessa forma. O nosso setor circular, ou seja, o θ aqui, ó, ele vai estar exatamente valendo quando, o θ? O θ vale 216 graus. É isso que ele falou para a gente, tá? Qual foi outra informação? Ele disse que a geratriz do cônio mede quanto? 10. Então, a geratriz, ó, é o que está aqui. Vale quanto? 10. Ok? Agora, tu já está entendendo onde é que está cada dadozinho que ele falou na questão. Aí ele falou assim, então, a sua altura mede quanto? Beleza, então vamos lá. Turma, se ele deu geratriz e o θ, tu vai encontrar o quê? Primeiro vai encontrar o raio, para depois encontrar a altura. Por quê? Ó? Olha para cá. Se tu tem geratriz, se tu tem raio, aí tu vai aplicar o quê? Teorema de Pitágoras aqui, ó. Teorema de Pitágoras. Aí você teria o quê? Que geratriz ao quadrado é igual a h ao quadrado mais raio ao quadrado. Ok aqui? Então, beleza, ó. Eu vou encontrar a geratriz por essa fórmula, tá certo? E encontro o raio, melhor dizendo, vou substituir a geratriz aqui, vou encontrar o raio por essa fórmula e depois encontro o quê? A altura. Olha que legal. Vem comigo. Vamos aplicar aqui na fórmula. θ igual a 2πr sobre g. Vou colocar aqui, ó. θ é igual a 2πr sobre g. Certo? Turma, o θ vale quantos graus? O θ aqui está valendo 216 graus. Mas cuidado que o ângulo tem que ser em radiano, tá? Como é que eu transformo graus em radiano? A dicasinha do tio lá, ó. Sempre multiplica por π e divide por quanto? Por 180. Mole em mole tu já transforma graus em radiano. Grava isso, turma. Anota. Transformar graus em radiano, multiplica por π e divide por quanto? Por 180. Então, vai ser igual a quê? A 2πr sobre g. Só que o g, professor, ele deu que vale quanto? 10. Então, já apaga aqui, ó. Coloca 10. Legal? Corta o quê, ó? Corta π com π. Aí vai ficar o quê, ó? Corta aqui, ó. 0 com 0. E vai ficar o quê? 216, tá? Vou vir para cá.
216 dividido por quanto? 18 embaixo. É igual a 2R. Legal? Então, o que eu vou fazer agora? Turma, esse 2 está multiplicando, vem para cá, dividindo. Ó. Então, eu vou ter o quê? Que raio é igual a 216 dividido, ó, 18 vezes 2 dá 36. Legal? Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar uma parte aqui, ó. Vou apagar para cá, para a gente ganhar espaço, tá certo? E terminar a questão. Pronto, vamos ver quanto é que vai dar o raio. Turma, se eu dividir 216 por 36, o raio vai dar igual a quanto? A 6. Pronto. Já sei que o raio vale 6. E agora, professor? E agora é o seguinte, eu vou fazer esse desenho maior para vocês entenderem bem legal. Então vai ficar assim, ó. Tem um cone legal aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. Aqui eu tenho H. Aqui na base eu tenho o raio. E na lateral eu tenho a geratriz. Vamos colocar valores? Geratriz vale 10, a questão me deu, melhor dizendo. O raio eu encontrei que vale quanto? 6. Turma, nem precisa fazer teorema de Pitágoras. Vocês vão fazer o famoso triângulo quê? 6, 8 e 10. Então a altura vale quanto? A altura vale 8. O famoso triângulo 6, 8 e 10. Ah, professor, não gosto disso não. Eu gosto de aplicar teorema de Pitágoras. Então vamos pela fórmula. G quadrado, H quadrado, mais R quadrado. G quadrado vale 10, não é? 10 ao quadrado. H ao quadrado, eu não sei, o H eu quero encontrar. Mais o raio, que vale quanto? 6 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. H ao quadrado mais quanto? 36. Está positivo, vem para cá negativo. 100 menos 36 é 64. Raio de 64 é 8. Dá no mesmo jeito. Eu prefiro decorar o famoso triângulo 3, 4, 5 e o 6, 8 e 10. 3, 4 e 5. E o famoso triângulo que pode ser 6, 8 e 10. Tanto faz, turma. Pode inverter aqui, tá? Aqui pode ser 4. Aqui pode ser 3. Aqui pode ser 8. E aqui pode ser 6. Sempre fica só invertendo aqui, ó. 3, 4 e 5. Ou 4, 3, 5. 6, 8 e 10. 8, 6, 10. Fica sempre invertendo, ok? Então, fechamos aí a questão. Resposta da altura. A altura igual a... A altura igual a 8. Marca aí, gabarito, letra D de dado. D de dado. Legal? Bem puxadinho aí, não foi? Então, vamos lá. Vamos aí para a próxima questão, no caso a terceira. Acompanhe aí, terceira questão. Então, a gente está revisando as questões de geometria espacial bem legais, tá? De uma forma, assim, intermediária, difícil, tá? Não considero essas questões fáceis. A primeira pode ser a mais fácil de todas, mas seria um nívelzinho ali intermediário. As outras até agora foram um pouco mais difíceis, tá? E vamos para a terceira. Diz o seguinte: em um experimento de laboratório, foi realizado uma filtragem simples, com o auxílio de um funil e de um papel de filtro circular, conforme representado na figura. Durante o processo, a mistura de sólido com líquidos de aproximadamente 270 cm3, grifa aí, volume de 270 cm3, foi imediatamente despejada até a altura máxima do funil, coberta pelo papel de filtro, formando um cone de 18 cm de diâmetro. Grifa tá aí, grifa também, 18 cm de diâmetro. A altura, a área A em centímetros quadrados do filtro de papel utilizado no procedimento é aproximadamente quanto? Então vamos lá, turma. Vocês vão analisar o processo para formar esse papel aí. Ele faz o seguinte, ó, ele tem um papel circular, tá? Aí ele vai fazer o quê? Ele vai, no segundo processo, ele vai fazer o seguinte, ó, ele vai seccionar ao meio. No terceiro processo, ele vai fazer o seguinte, ó, ele vai, depois da secção, ele vai tirar só um quadrante.
E a partir desse quadrante aí é que ele vai formar o quê? Ele vai formar o filtrozinho, ó. Tá entendendo? Turma, tu concorda comigo, ó? O detalhe, turma, dessa questão é bem legal. Por quê? Porque aqui, ó, a geratriz do cone vai ser o próprio raio aqui, ó. A geratriz desse cone é o próprio raio. Observou aí? Vamos de novo. Aqui eu tenho a figura, um círculozinho, corta ao meio, ó. Eu vou utilizar essa metade. No terceiro processo, ele vai utilizar só o quê? Um quadrante. E a partir desse quadrante, ele forma o quê? Um cone. E aí tu vai ter o quê? Nas laterais é geratriz. Na base é raio. E aqui eu vou ter o quê? Altura. Turma, só que ele utiliza essa geratriz aqui, ó. Ele vai utilizar essa geratriz aqui, através, melhor dizendo, ele vai utilizar esse raio aqui, ó, para formar a geratriz. Legal? Então, beleza. Muito importante, grava aí. Então, o nosso raio, aqui da circunferência é através da geratriz. Então, não tem a fórmula πr ao quadrado, que nem a área do círculo? No lugar do R, eu vou substituir pela geratriz. Legal? Então, vamos lá. Vamos resolver a questão. Turma, vamos retirar os dados. Ele disse que o volume, ó, o volume lá despejado aqui, ó, o volume despejado aqui, ó, já ao redesenhar a figura é 270 centímetros cúbicos. Vamos só colocar os dados aqui que ele não deu. Ele deu também que o diâmetro vale quanto? 18 centímetros. Professor, o que ele quer saber? Ele quer saber a área. A área aqui, ó, ele chamou a área do filtro. A área do filtro. Turma, ele quer saber a área desse filtro aqui, ó. Para saber a área desse filtro é a área circular. A área circular, qual é a fórmula? πr ao quadrado. Turma, vocês já descobriram um dado que eu já dei para vocês através da explicação. Qual foi? Eu te disse que o raio aqui é a própria geratriz. Então, na área do círculo que eu vou calcular vai ser π, no lugar do g, ó, no lugar do r vai ser o quê? G, então vai ficar πg quadrado. Olha que legal essa questão. Massa, né? Vamos redesenhar essa figura aqui, ó. Vamos redesenhar ela. Eu vou ter o seguinte, turma, ó. Eu vou ter o seguinte, ó. Eu tenho um cone aqui, ó. Esse cone aqui está invertido, mas é de acordo com a figura, tá? Então aí, ó, vamos colocar aqui o valor. Aqui eu tenho a altura, aqui eu tenho um raio, aqui eu tenho um raio, aqui eu tenho a altura e aqui eu tenho geratriz, tá certo? Vamos colocar valores. Ele me disse que o diâmetro vale 18, então o raio eu já sei que vale metade. O raio vale quanto? 9. Então já coloco que o raio vale 9 aqui. Legal? A geratriz eu não sei quanto é que vale. A altura, ele me deu? Não. Mas eu vou calcular através de quê? Do volume, tá? Então vamos lá. Eu sei que o volume do cone é o quê? πr ao quadrado vezes h dividido por 3. Legal? O volume eu sei que vale quanto? 270. O π eu não sei. O raio ele me deu que vale 9 ao quadrado vezes h dividido por 3. Ok? Turma, esse 3 aqui está dividindo, vem para cá multiplicando. Então vai ficar o quê? Ó? 27 vezes 3 dá 81. Aí eu coloco só um zero aqui, ó, 210 igual a π vezes 81, 9 ao quadrado é 81, vezes h. Turma, esse 81 aqui, ó, já elimina com esse daqui. Aí fica só o quê? 10. Tá certo? Então, eu vou jogar aqui, só aqui para cima para ficar melhor. Então, vai ficar assim, ó, 10 igual a π vezes h. De novo, para tu entender. Aqui é o primeiro passo, aqui é o segundo e sobe aqui para o terceiro, tá? Aí, o que foi que eu fiz, ó? Esse 3 está multiplicando aqui, ficou aqui 81, tá? Vou botar aqui terceiro para ficar bem passo a passo. E aqui o quarto para tu acompanhar. Aí, turma, ó, cortei 81 com 810, ficou 10 e ficou π vezes h, tá certo? Então, vem para cá, ó. Esse π está multiplicando, vai para lá dividindo, então vai ficar 10 sobre π. Olha que questão poderosa. Então, 10 sobre π, certo? Então, já tenho que minha altura aqui, ó, vale quanto?
10 sobre π. Grave isso daqui. Olha, professor, e agora o que eu vou fazer? Turma, vocês vão montar um teorema de Pitágoras para encontrar quem? A geratriz. Olha que questão massa, turma. Teorema de Pitágoras, vamos colocar a formulazinha. G² igual a H² mais raio ao quadrado. G² eu não sei. O H vale quanto? 10 sobre π. 10 sobre π ao quadrado. Mais o raio ao quadrado, que é quanto? 9 ao quadrado. Então, G ao quadrado é igual a quanto? Turma, o G ao quadrado vocês vão deixar dessa forma aqui, ó. Eu vou nem prosseguir não, ó. O G² vocês vão gravar e deixar dessa forma. Por quê, ó? Porque vocês vão substituir aqui, ó, nessa forma. Professor, por que eu não pego aqui o 9 e coloco aqui, ó? 9 ao quadrado vai dar 81π. Não é. Turma, se vocês analisarem passo a passo lá, ó, lá no funil, ele vai utilizar só um quadrantezinho aqui, ó. E através desse quadrante aqui, ó, a geratriz aqui da figura vai ser esse raio aqui, ó, o raio do funil. Percebe? Então, o nosso raio aqui, ele deixa de ser Rzinho e passa a ser o quê? Geratriz do cone, tá certo? Então, ok, ó. A questão é difícil, tá? No lugar do G, eu vou substituir por essa forma. Então, vai ficar assim, ó. A área do ciclo é igual a π que multiplica. No G², ó, vocês vão colocar tudo isso que está à direita, ó. 10 ao quadrado. 10 ao quadrado, eu vou colocar entre aqui, ó. Aqui dentro, parênteses. E fechando aqui com a colchetezinho, para ficar legal. Então, vai ficar assim, ó. A área do ciclo igual a π vezes... Vamos resolver o que está aqui dentro do colchetes, aqui, ó. 10, melhor dizendo, dentro desse parênteses, 10 ao quadrado é 100. π ao quadrado, né? Mais 9 ao quadrado é 81. Fechou o colchetes, ó. Agora vamos fazer a distributiva, ó. π vezes 100 sobre π ao quadrado. π vezes 81 para fechar a questão. Vou colocar aqui em cima, ó, para vocês entenderem melhor. Então, a área do ciclo vai ser o quê? Turma, π vezes 100, né? Fazendo já a distributiva, ó, π vezes 100 dividido por π², mais π vezes 81, fica 81π. Aí, ó, o que vocês vão fazer? Cortar aqui, ó. Corta π com π², certo? π com π². Ficou o quê? 100 sobre π mais 81π. Que questão foda mesmo. Olha que questão foda, tá certo? Então, resposta aí. Letra D de dado. Foda, né, a questão? Minha Nossa Senhora. Você que está aí em casa já deve estar... Você que está aí em casa já deve estar louco, né? Louco por causa dessa questão. Turma, vou deixar o gabarito da quarta questão, tá? Do Enem. Fica aí quarta questão, letra C. Letra C. Quarta questão. Vou botar aqui quarta questão, letra C. Para a aula não ficar tão extensa, né? Tão extensa, tão pesada, então já deixei o gabarito. Quarta, letra C de casa, ok? Então, terminamos mais uma aula. Aí, se você não entendeu a questão, volta. Elas são questões pesadas, tá? Não são fáceis. A gente revisou só em uma questão, muita coisa mesmo. O candidato tinha que dominar mesmo, o aluno tinha que dominar o conteúdo. Senão, não conseguiria fazer, principalmente aquelas questões que envolviam a área do setor, as fórmulas especiais do θ, 2π sobre g. Tem que saber, Tom. Coloca na sua parede, lá as fórmulas de geometria espacial. Faz o seguinte, ó. Geometria espacial. Coloca cilindro, cone, pirâmide. Tá certo? Tem que saber dominar. E depois coloca volume de esfera. Vou te dar, ó. Cilindro, cone, esfera e as pirâmides de base quadrada e base triangular. Tá certo? Cai no Enem, tá certo? São esses sólidos que podem ser cobrados no Enem. Os demais, tronco de cone, tronco de pirâmide, muito difícil, muito mesmo difícil de cair
as fórmulas são bastante complexas, então às vezes nem compensa nessa reta final revisar essas fórmulas, tá certo? Eu te aconselho a revisar cilindro, cone, volume de esfera, tá certo? E pirâmide de base quadrada e pirâmide de base triangular. Foco, objetivo, turma. Não deixe ninguém desistir do seu, não deixe ninguém interferir no seu sonho, tá? Se o seu sonho é medicina, odonto, direito, engenharia, vai em frente, segue. Aos pouquinhos é importante estar estudando todos os dias um pouquinho. Se hoje você deu 30%, amanhã você deu 70%, o importante é estar sempre todos os dias contribuindo para a sua aprovação, tá certo? Então, vai lá, faz, senta, estuda. Se hoje você estudou 2 horas, ontem você estudou só 1 hora, amanhã estudar 5 horas, o importante é sempre estar em movimento, continuando a estudar até o Enem. A sua aprovação vai chegar. Valeu, tchau, tchau.